Minha mãe inventou um sistema chamado Filho de Ouro, onde só quem tirava a melhor nota entre os irmãos ganhava comida quente, um quarto só seu e abraço de boa noite. O resto ficava sem nada. Quando me neguei a sabotar meus irmãos como ela pedia, fui obrigado a dormir num colchão na garagem e comer em pé, encostado no balcão da cozinha. Cresci numa casa onde o único jeito de ganhar qualquer coisa era tirar uma nota melhor que os outros. Lembro de chegar em casa com 6 anos, com um B no boletim, enquanto meu irmão vinha com um A. Ele ganhava comida especial, podia ficar acordado vendo desenho e ainda ia escolher brinquedo novo. Eu ficava com as sobras frias e ia dormir sem cobertor no calor de janeiro. Para minha mãe, isso era o sistema do Filho de Ouro. No dia de receber boletim, ela alinhava a gente na sala e examinava as notas uma a uma. Quem tirasse a melhor média virava o Filho de Ouro do semestre com direito a tudo. Comida quente, quarto com aquecedor, abraço de boa noite, passeio no shopping no fim de semana. Os outros não ganhavam nada. No começo, meus irmãos e eu só nos esforçávamos mais. Eu virava noites estudando com lanterna escondida sob o cobertor, Pedro lia no recreio, Ana fazia exercícios de matemática no almoço. Mas com o tempo, a coisa desandou. Olivia, a caçula, começou a colocar calmante no suco de Pedro antes das provas. Ana apagava minhas redações do computador e fingia que era problema técnico. E Pedro passou a esconder meus livros. Minha mãe achava o máximo. Quando achava as trapaças da Ana, sorria satisfeita. Você é esperta, menina. Já entendeu como o mundo funciona? Eu era o mais velho e provavelmente o mais bobo, porque nunca entrei nesse jogo. Quando peguei Olivia chorando por ter sido reprovada em ciências, ajudei ela a estudar para recuperação. Quando a calculadora do Pedro quebrou antes da prova final de álgebra, emprestei a minha. Achava que, sendo gentil, a gente pararia com essa sabotagem mútua. Mas uma noite minha mãe me pegou ajudando Olivia no dever de biologia. Ela me puxou pelo cabelo com tanta força que senti arrancar do couro cabeludo. Me arrastou pro quarto e me jogou contra a parede. Você está deixando ela fraca, sussurrou perto do meu rosto com um hálito de vinho. Depois disso, tirou meu colchão do quarto e jogou na garagem, dizendo que fracassado não merece conforto, e arrancou a porta, porque privacidade era só pros vencedores. Enquanto meus irmãos jantavam à mesa, eu comia em pé no balcão. O pior era olhar pra eles e ver o peso na consciência, mas nunca diziam nada, de tanto medo da nossa mãe. Decidi então me rebelar do meu jeito. Mantive minhas notas só no C durante o ensino médio, só pra passar, mas baixo o suficiente pra mostrar que ela não ia me quebrar. Meus irmãos tiravam notas altíssimas, ganhavam bolsas, mas estavam à beira do colapso. Úlcera, crise de ansiedade, tomando remédios escondidos uns dos outros. Ana foi internada penúltimo ano por exagerar nos comprimidos pra estudar. Tudo desmoronou na véspera da formatura. Um dia cheguei do trabalho e ao tentar entrar em casa, vi que minha mãe tinha trocado as fechaduras e jogado minhas coisas no gramado. Minhas fotos de bebê rasgadas espalhadas na entrada. Ela ficou na porta abraçada nos meus irmãos. Só volte quando for alguém que preste, falou. Vi Olivia abrir a boca pra dizer algo, mas minha mãe lançou um olhar tão gelado que ela ficou pálida e se calou. Ninguém me ajudou a carregar as coisas pro carro. Só ficaram olhando pela janela enquanto eu me molhava na chuva. No dia seguinte, durante a formatura, as 4 cadeiras reservadas pra minha família ficaram vazias. No começo da faculdade, tudo era estranho. Os pais do meu colega de quarto apareceram no Natal, trouxeram uma torta pra mim e a mãe dele me abraçou. Fiquei tão assustado que quase derrubei o abajur. Meu professor de psicologia elogiou minha redação e eu tive uma crise de pânico no banheiro, esperando ser castigado por aquilo. Passei um mês dormindo no chão porque a cama doía de tão confortável, parecia errada, como se eu não merecesse. Liguei pra casa uma vez no meio do semestre pra saber dos meus irmãos, e o que ouvi só confirmou o que já suspeitava. Pedro contou que começaram a gravar as conversas um do outro pra pegar erros. Olivia instalou câmeras escondidas no quarto da Ana pra flagrar se ela colava ou não estudava, só pra poder contar pra mãe. Ana começou a roubar os remédios do Pedro. Sem mim lá, a competição ficou ainda pior. Alguém precisava perder pra os outros sentirem que valiam alguma coisa. Foi devastador ouvir aquilo. Passei a pensar em um jeito de tirar meus irmãos daquela situação. Eu estava começando a me reerguer quando, semana passada, Olivia ligou. A voz dela tremia, sussurrando como se minha mãe pudesse ouvir tudo através das paredes. Não aguento mais, vem salvar a gente. Me perdoa por tudo. Logo depois, ouvi um barulho forte, seguido dos gritos confusos da minha mãe. Tentei responder, mas a ligação caiu. Eram 2 da manhã, mas saí correndo e fiz uma viagem de 4 horas até em casa. Quando cheguei, encontrei Olivia trancada no porão. Descobri que minha mãe tinha transformado o lugar numa sala de estudos sem janela, com tranca do lado de fora. Olivia estava só pele e osso. Me mostrou os cortes infeccionados nos braços, de tanto se coçar de ansiedade. Ela queimava as provas pra não aparecer no quadro de conquistas da minha mãe, mas acabou flagrada. Não podia usar o banheiro fazia 3 dias, tinha que se virar com baldes no canto. Minha mãe apareceu descendo as escadas, berrando que eu estava destruindo a vencedora dela. Peguei Olivia no colo e corri pro carro, enquanto minha mãe ainda gritava que a gente era 2 fracassados que se mereciam. No caminho, Olivia foi ficando desacordada no banco do passageiro. Passei o tempo todo olhando pelo retrovisor, esperando ver minha mãe vindo atrás. Olivia apagou de vez, respirando fraco, mas estável. O hospital ainda estava a 1 hora dali e eu fui o mais rápido que consegui. Quando chegamos no pronto-socorro, as enfermeiras levaram Olivia imediatamente. Preenchi a papelada com as mãos tremendo. Coloquei meu nome como contato de emergência. A recepcionista pediu o convênio e entreguei minha carteirinha de estudante, torcendo pra faculdade cobrir. 3 horas depois, o médico veio falar comigo. Olivia estava gravemente desnutrida e desidratada, com cortes infeccionados precisando de antibiótico. Ela teria que ficar internada em observação. Eu concordei com tudo, tentando não pensar em como pagaria aquilo. Olivia só acordou perto do meio-dia do dia seguinte. Ela parecia tão frágil na cama do hospital, conectada ao soro. Assim que me viu sentado ao lado, as lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Segurei sua mão e apertei de leve. Ela retribuiu, e ficamos assim, em silêncio, por muito tempo. Só depois ela criou coragem e me contou tudo. Como a mãe tinha piorado depois que eu fui embora, como a disputa entre os irmãos tinha virado uma crueldade, como ela ficou presa naquele porão por 2 semanas, podendo sair só 1 hora por dia para tomar banho e trocar de roupa. A enfermeira trouxe um pouco de caldo e umas bolachas pra Olivia, que comia devagar, fazendo careta a cada engolida. Ajudei ela a se ajeitar melhor na cama, coloquei os travesseiros atrás das costas. Quando terminou, Olivia me olhou com um olhar distante, vazio. Nem precisou falar. Eu já sabia o que ela queria perguntar. Será que dava pra voltar e buscar o Pedro e a Ana? Será que eles estavam passando pela mesma coisa? Parte de mim queria dizer que não, que eles sempre tinham estado do lado da mãe, tinham ajudado nas sabotagens por anos, tinham visto quando ela jogou minhas coisas no jardim. Mas aí me lembrei
lembrei que eles também eram vítimas, tentando sobreviver do jeito deles. Naquela noite, liguei pro Pedro do saguão do hospital. Ele atendeu no terceiro toque, falando baixinho. Falei que a Olivia estava em segurança e perguntei se ele também queria sair de casa. Ele ficou um tempo em silêncio e depois desligou. Liguei de novo, não atendeu. Tentei a Ana logo depois. Ela atendeu na hora. Parecia até que já esperava pela ligação. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela começou a falar rápido, contando que a mãe já sabia que eu tinha levado a Olivia, que estava uma fera, tinha trocado as fechaduras outra vez e até colocado câmeras pela casa. A voz da Ana falhou quando contou que a mãe jogou tudo da Olivia pra fora, queimando as coisas no quintal. Perguntei se ela queria sair também. Ela ficou em silêncio um tempão. Depois só sussurrou que não podia mais falar e desligou. Fiquei parado no saguão do hospital, me sentindo totalmente impotente. Como é que a gente salva alguém que não quer ser salvo? Olivia teve alta 4 dias depois. A conta veio cara, mas consegui parcelar. Levei a gente de volta pro meu apartamento da faculdade, passei num brechó pra comprar umas roupas e o básico pra ela. Meu colega de quarto tinha viajado nas férias de inverno, então Olivia ficou com a cama dele. Os primeiros dias foram complicados. Olivia se assustava com qualquer barulho, acordava gritando no meio da noite por causa dos pesadelos, pedia desculpa o tempo todo por coisas que não eram culpa dela. Eu preparava umas refeições simples e não forçava a conversa. Aos poucos, ela foi se soltando mais. Chegou até a sorrir quando eu queimei o macarrão com queijo porque me distraí fazendo lição de casa. Uma semana depois de sairmos, meu celular tocou às 3 da manhã. Era o Pedro, a voz dele tremendo. A mãe tinha achado os remédios de ansiedade dele e jogou tudo fora. Ele estava passando mal de abstinência e não sabia o que fazer. Falei pra ele arrumar uma mochila e me encontrar no posto de gasolina perto de casa. Deixei a Olivia dormindo e fui dirigindo a noite toda de novo. Pedro estava lá esperando, encolhido, com a mochila nas costas, suando, tremendo, com olheiras profundas. Entrou no carro sem dizer nada. No caminho de volta, só se ouvia os gemidos dele de vez em quando. Parei numa farmácia 24 horas. Expliquei tudo pra farmacêutica, que disse que não podia vender remédio sem receita, mas indicou uma clínica que abria às 7. Ficamos esperando no estacionamento até abrir. O médico foi compreensivo, receitou uma pequena quantidade pra ajudar e encaminhou pro psiquiatra. Pedro tomou o primeiro comprimido ali mesmo. Quando voltamos pro apartamento, Olivia já estava acordada fazendo café. Ela congelou quando viu Pedro, depois correu e abraçou ele. Eles se abraçaram e começaram a chorar juntos. Deixei os dois e fui tomar um banho quente, tentando relaxar. Nos dias que vieram, criamos uma rotina. Eu ia pras aulas, eles ficavam no apartamento. Olivia começou a aprender a cozinhar vendo vídeo no YouTube. Pedro organizou minha estante e limpava tudo, como se precisasse controlar alguma coisa. À noite, jantávamos juntos na mesinha da cozinha. Ninguém sentava no chão, ninguém comia em pé no balcão. Até que a Ana ligou. A mãe tinha expulsado ela de casa depois de pegar a ligação pra mim, perdeu a cabeça. Ana estava na casa de uma amiga, mas não podia ficar lá muito tempo. Passei meu endereço, pedi pra ela pegar um ônibus. Ela chegou na noite seguinte, com uma mala e um olho roxo. A mãe bateu nela com um livro. A gente não comentou. Só peguei gelo, arrumei um lugar pra ela dormir no sofá. Naquela noite, pela primeira vez em anos, nós 4 ficamos juntos, sem a presença da mãe. Mas eu sabia que aquilo era só o começo. A mãe não ia deixar barato. Já tinha deixado dezenas de recados na caixa postal, chamando a gente de ingrato, de fracassado. Já apareceu na minha faculdade me procurando, mas a segurança não deixou ela entrar. Já registrou o boletim de desaparecimento da Olivia, dizendo que eu tinha sequestrado ela. A polícia bateu no meu apartamento pra conferir. Olivia disse que tinha 18 anos, que saiu de casa por vontade própria. Eles pareceram satisfeitos, mas eu sabia que a mãe ia tentar alguma outra coisa. Ela sempre dava um jeito, sempre tinha um plano B. Meus irmãos também estavam lutando. Foram tantos anos sendo obrigados a competir que cooperar parecia estranho. Ana escondia comida na mala, Pedro cronometrava o tempo de cada um no banheiro, Olivia pedia desculpa toda hora por ocupar espaço. Velhos hábitos demoram a sumir. A gente precisava de ajuda de verdade, de profissional. Marquei consulta no centro psicológico da faculdade, que tinha atendimento conforme a renda. Procurei a defensoria pública pra ver sobre medida protetiva. O advogado disse que nosso caso era forte, com toda a documentação dos abusos. Mas mesmo tentando uma vida nova, eu sentia a presença da mãe pairando. Ela sabia onde eu estudava, tinha como conseguir informações e nunca aceitava perder. O sistema do filho dourado era o projeto de vida dela. A gente era o troféu, a prova de que o jeito dela funcionava. Passei a mudar meu caminho pra faculdade, sempre atento, olhando pra trás. Instalei novas fechaduras na porta, coloquei uma barra de segurança. Ensinei meus irmãos o que fazer se a mãe aparecesse. Vivíamos com medo, mas pelo menos estávamos vivos. Um dia, acordei com um bilhete empurrado por baixo da porta. Era a letra da mãe. Você não pode se esconder pra sempre. Família de verdade fica unida. Volte para casa antes que seja tarde, dizia o bilhete. Minhas mãos tremiam ao ler aquilo. Ela tinha estado aqui. Ficou parada na porta enquanto dormíamos. Mostrei o bilhete para meus irmãos no café da manhã. Olivia ficou pálida. E Pedro começou a tremer. Mas Ana me surpreendeu. Pegou o papel e rasgou em pedacinhos. Ela não manda mais na gente, afirmou, cheia de coragem. Foi a primeira vez que um deles enfrentou de verdade. Naquela tarde, fomos todos juntos ao centro de apoio psicológico. A terapeuta foi acolhedora, mas não enrolou. Explicou que o que vivemos era abuso psicológico pesado, que o sistema da nossa mãe nos colocava uns contra os outros só para manter o controle. A cura seria demorada e ia exigir esforço de todo mundo. Voltando para meu apartamento depois da sessão, percebi algo diferente. Estávamos andando lado a lado e não mais em fila, sem reparar em quem ia mais rápido ou mais certinho. Pela primeira vez nos sentíamos de fato irmãos, não rivais. Só que eu sabia que nossa luta estava longe de acabar. Mamãe ainda estava por aí, tramando o próximo golpe, e aprendíamos, do zero, a confiar uns nos outros depois de tantos anos de sabotagem e traição. O caminho seria longo e puxado, mas pelo menos agora íamos juntos. À noite, sentados na minha sala apertada, fazendo o dever de casa e assistindo TV, percebi que talvez tivéssemos perdido a infância para o sistema torto da mamãe, mas ainda dava pra sonhar com um futuro de verdade, onde amor não dependesse de fazer por merecer e família fosse sinônimo de apoio, não de competição. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Pedro descobriu que mamãe tinha cancelado o plano de saúde dele. A consulta com o psiquiatra que marcamos ficou impossível sem pagar particular. Ele andava de um lado para o outro no apartamento, puxando os cabelos, enquanto eu fazia ligações desesperadas pro posto de saúde da faculdade. Disseram que só podiam atender em 2 semanas, mas o remédio ia acabar antes disso. Olivia sugeriu que tentássemos diferentes farmácias, ver se alguém ajudava. Rodamos a cidade de farmácia em farmácia, explicando a situação. Cada farmacêutico fazia cara de pena, mas negava ajuda por falta de receita. Pedro só ficava mais nervoso a cada resposta negativa, e os sintomas de abstinência só pioravam. À noite, Ana surpreendeu de novo. Tinha pesquisado em silêncio e achou um serviço de telemedicina que liberava receita depois de uma consulta por vídeo. Custava 89 reais, o que significava que eu teria que cortar a feira da semana, mas era urgente. Nos reunimos ao redor do notebook, enquanto Pedro conversava com o médico, que prescreveu a medicação suficiente para segurar até a próxima consulta. O alívio estampou o rosto dele ao tomar o primeiro comprimido, mas a tranquilidade durou pouco. Mamãe não tinha desistido. Ela ligou para a universidade dizendo que eu era instável
saudável e estava mantendo meus irmãos em cativeiro. A coordenadora deixou recado pedindo reunião urgente. Meu estômago virou só de ouvir a mensagem 3 vezes. Fui sozinha. Levei toda a papelada do hospital da Olivia. A coordenadora ouviu tudo com calma e parecia entender, mas deixou claro. Qualquer problema acadêmico ou de convivência teria consequências. Saí de lá me sentindo em cima da corda bamba. Quando cheguei em casa, encontrei meus irmãos abraçados no sofá. Tinham recebido um pacote. Dentro, um álbum de fotos da nossa infância, daqueles momentos felizes de antes do sistema do filho dourado. Um bilhete com a letra da mamãe. Lembram de quando éramos uma família de verdade? Ainda dá tempo de voltar para casa. Olivia desabou em lágrimas. Pedro ficou parado, olhando uma foto nossa na praia, quando o sorriso era de verdade. Até Ana parecia abalada, passando o dedo numa foto em que mamãe empurrava ela no balanço. Quis jogar fogo no álbum, mas não consegui. Eram as únicas lembranças da infância. A manipulação emocional continuou. Mamãe começou a mandar mensagens separadas para cada um, mexendo nos pontos fracos de cada filho. Prometeu ao Pedro que renovava todos os remédios se ele voltasse. Disse para Ana que tinha separado dinheiro para a pós. Garantiu a Olivia que estava reformando o porão para virar um quarto de verdade. Observei meus irmãos lendo essas mensagens. Dava para ver a dúvida e a saudade de uma mãe que na prática nunca existiu. Conseguimos fugir fisicamente, mas ela ainda tinha poder sobre a mente deles. Anos de condicionamento não desaparecem de uma hora para outra. Ana foi a primeira a ceder. Voltei da aula e a encontrei arrumando a mala sem conseguir olhar nos meus olhos. Explicou que mamãe prometeu pagar as inscrições da faculdade de Direito. Tudo que ela tinha que fazer era voltar por uma semana, conversar. Tentei argumentar, lembrando do olho roxo que mal tinha sumido, mas a ambição sempre foi o calcanhar de Aquiles da Ana, e mamãe sabia bem disso. Levei Ana até a rodoviária. No embarque, ela me abraçou de relance e sussurrou um pedido de desculpas. Mamãe colocando o bilhete por baixo da porta, feito uma fada do dente às avessas, só que levando nossa paz no lugar dos dentes. Tem coisa mais assustadora? Vi Ana entrar no ônibus sabendo que era um erro, mas não podia obrigá-la a ficar sem me tornar igual a mamãe. O apartamento ficou mais vazio. Olivia e Pedro ficaram na deles, provavelmente pensando se também deviam ir. Me joguei na missão de mantê-los ocupados. Cozinhamos juntos, nos arriscamos em receitas elaboradas, jogamos tabuleiro, caminhamos pelo campus, qualquer coisa para não pensar no que Ana estaria passando. 3 dias se passaram sem notícias. O celular dela só caía na caixa postal. Mamãe postava fotos da Ana estudando, parecendo tudo normal, mas eu sabia que era tudo encenação. Naquela casa, nada era real. No quarto dia, o telefone do Pedro tocou durante o jantar. Era Ana, mas algo estava estranho. A voz dela parecia distante, ensaiada. Disse ao Pedro que morar comigo era um erro, que eu estava impedindo eles de alcançar o potencial, que mamãe só queria o melhor para todo mundo. Pedro colocou no viva voz e todos ouvimos mamãe sussurrando ao fundo, dizendo o que Ana tinha que falar. Depois que ela desligou, ficamos em silêncio, em choque. Mamãe tinha quebrado a Ana em 4 dias. Ou talvez ela só estivesse fingindo para sobreviver. De qualquer jeito, ela estava perdida pra gente. Ao menos por agora. Olivia apertou minha mão debaixo da mesa e eu retribuí, tentando transmitir alguma segurança. Não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. A próxima investida da mamãe ficou ainda mais intensa. Ela passou a aparecer na minha faculdade em horários aleatórios. Eu via o carro dela parado no estacionamento depois da aula. Às vezes, ela ficava sentada no centro estudantil quando eu ia tomar um café. Sempre vigiando, nunca se aproximava. Só pra mostrar que podia me alcançar quando quisesse. A segurança do campus não podia fazer muita coisa, já que tecnicamente ela não estava incomodando ninguém. Ela tinha direito de circular nos lugares públicos. Comecei a mudar meu caminho, entrando por prédios diferentes cada vez que via ela, me sentindo como uma presa sendo caçada. Meu rendimento caiu, só de tanto estresse. Uma tarde, voltei da aula e encontrei a porta do meu apartamento entreaberta. O coração disparou enquanto eu empurrava a porta. Tudo estava revirado, nada tinha sumido, mas estava tudo fora do lugar. Gavetas abertas, papéis mexidos, camas bagunçadas. O recado era claro, mamãe podia chegar em nós. Mesmo ali, Olivia e Pedro estavam na biblioteca, ainda bem. Liguei pra eles e pedi pra ficarem por lá enquanto eu fazia um boletim de ocorrência com a segurança do campus. O policial anotou tudo, mas não parecia muito convencido. Não tinha sinal de arrombamento, nada foi roubado. Sem provas, eles não podiam fazer nada. Senti como se as paredes estivessem se fechando ao meu redor. Naquela noite, empurramos o sofá contra a porta e revezamos a vigília. Ninguém dormiu direito. De manhã, encontrei outro bilhete embaixo da porta. Pare com essa bobagem. Você está prejudicando seus irmãos. Uma boa filha traria eles de volta pra casa. O dinheiro estava acabando. Entre comida extra, remédio do Pedro e as medidas de segurança, já não tinha mais nenhuma reserva. Peguei mais turnos na livraria do campus, mas não era suficiente. Olivia se ofereceu pra procurar trabalho, mas ela não tinha documentos. Mamãe tinha destruído todos. A pressão financeira fazia parte do plano dela. Ela sabia que eu não conseguiria sustentar 3 pessoas com o orçamento de estudante. Ela estava esperando a gente chegar ao limite, até voltar de cabeça baixa. Comecei a pular refeições pra garantir que meus irmãos comessem. Eles perceberam, mas não comentaram nada. 2 semanas depois que a Ana saiu, ela ligou de novo. Dessa vez, a voz estava diferente, apressada, urgente. Ela falou rápido, dizendo que mamãe estava no clube do vinho semanal. Contou que mamãe trancava ela no quarto toda noite, obrigava a estudar pro LSAT 16 horas por dia, que tinha tomado o celular e só deixava usar pra ligações supervisionadas. Antes que a gente pudesse responder, ouvimos uma porta batendo ao fundo. Ana prendeu a respiração e desligou. Tentamos ligar de volta, mas o número já estava bloqueado. Queria ir até lá na hora, mas Olivia alertou que podia ser uma armadilha. Talvez mamãe estivesse usando a Ana pra nos atrair de volta. Passamos horas tentando decidir o que fazer. Pedro achava que devíamos chamar a polícia, mas o que a gente ia dizer? Que uma jovem de 20 anos estava estudando demais? Olivia sugeriu tirar a Ana de lá durante o clube do vinho, mas não sabíamos quando seria. Eu me sentia travada de tanta indecisão. Na manhã seguinte, tudo mudou. Mamãe cruzou todos os limites. Ligou para meu trabalho para dizer que eu tinha roubado dinheiro do caixa. Procurou meus professores, inventando que eu estava colando nas tarefas. Foi atrás dos pais da minha colega de quarto, espalhando história de que a gente estava usando drogas no apartamento. Passei o dia inteiro tentando apagar incêndios. O gerente conferiu as câmeras e viu que nunca tinha sumido nada. Meus professores entenderam, mas ficaram preocupados. Os pais da colega de quarto foram mais difíceis de convencer. O estresse era sufocante. Mamãe estava tentando destruir, uma a uma, todas as partes da vida que eu tinha conseguido construir. Olivia e Pedro me viram atendendo ligações e respondendo e-mails. Sérios? Finalmente entendendo que mamãe não ia parar. Ela ia continuar pressionando até a gente voltar ou não sobrar mais nada. No mundo dela, não existia meio termo. Naquela noite tomei uma decisão. Não dava mais pra ficar só reagindo. Era hora de agir, mas não do jeito que ela esperava. Em vez de enfrentá-la, nosso plano era sumir do mapa. Era hora de desaparecer
florescer de verdade. Passei a pesquisar cidades bem longe da nossa terra natal, onde mamãe não conhecia ninguém, onde a gente pudesse recomeçar com novas identidades, pelo menos nas redes sociais. Isso ia significar abandonar a faculdade e deixar tudo pra trás. Mas que alternativa a gente tinha? Olivia topou na hora. Ela não tinha mais nada a perder. Pedro ficou mais hesitante por conta dos remédios, mas depois que mamãe mandou uma foto do antigo quarto dele com a legenda "Esperando por você", ele concordou. Só não podíamos deixar a Ana pra trás. De algum jeito, teríamos que tirar ela de lá primeiro. Passei a semana seguinte me preparando em silêncio. Saquei o resto das minhas economias em dinheiro, empacotei nossas poucas coisas em caixas, pedi demissão alegando emergência familiar. Meus professores entenderam quando expliquei que precisava de uma licença. Enquanto isso, montávamos um plano pra resgatar a Ana. Olivia teve uma ideia. Ela ainda lembrava a senha de um e-mail antigo que a Ana tinha esquecido. A gente podia se comunicar por rascunhos, sem enviar nada que mamãe pudesse interceptar. Era arriscado, mas era a única chance. O primeiro rascunho foi direto. Vamos sair daqui, todos nós. Fique pronta. Checávamos toda hora, esperando resposta. 2 dias depois, Ana respondeu. Mamãe vigia tudo. Clube do Vinho é quinta, das 7 às 10 da noite. Porta dos fundos, fechadura quebrada. Tínhamos uma janela de 3 horas enquanto mamãe estivesse fora, mas isso queria dizer voltar para a casa de onde fugimos, entrar de novo na armadilha. Tudo em mim dizia que era uma péssima ideia, mas não dava pra largar a Ana. Aluguei um carro no nome de uma amiga, pagando em dinheiro. Dirigimos a noite toda, chegamos à cidade natal no nascer do sol. Estacionamos a alguns quarteirões e ficamos esperando. O bairro parecia o mesmo. Casas normais, famílias normais. Ninguém imaginava o horror dentro daquela casa perfeita de subúrbio. Quinta-feira parecia nunca passar. Ficamos de olho do carro enquanto mamãe saía para o Clube do Vinho. Impecável como sempre. Esperamos mais 15 minutos, só pra garantir que ela não voltaria. Agimos rápido. A porta dos fundos estava mesmo com a fechadura quebrada, igual Ana tinha avisado. Entramos em silêncio. A casa tinha cheiro de produto de limpeza de limão misturado com outra coisa. Medo. Lembrei desse cheiro da infância. Encontramos a Ana no quarto já com as malas prontas. Ela estava mais magra, olheiras profundas marcando o rosto, mais determinada a ir embora. Já estávamos quase na porta dos fundos quando ouvimos o barulho da porta da frente se abrindo e a voz animada da mamãe dizendo que tinha esquecido o vinho. Ficamos imóveis. Não tinha como chegar até o carro sem que ela nos visse. Estávamos encurralados na casa onde crescemos, presos com a mulher que nos atormentou por tantos anos. Empurrei meus irmãos para dentro da despensa e fechei a porta, todos prendendo a respiração, enquanto os saltos da mamãe ecoavam pela cozinha. Ela cantarolava como sempre fazia quando estava prestes a decidir nosso castigo, e meu coração batia tão alto que tive certeza de que ela ouviria. O vidro da garrafa tilintou quando ela pegou o vinho, e seus passos pararam bem perto da despensa. Nos encostamos nas paredes, querendo desaparecer. Depois do que pareceu uma eternidade, ela finalmente foi embora. O som da porta da frente se fechando foi um alívio. Ainda esperamos mais 5 minutos antes de sair, pernas trêmulas. Corremos até o carro e saímos o mais rápido que conseguimos. Ninguém disse uma palavra na primeira hora. Todos precisávamos processar o que tinha acontecido, o quanto estivemos perto de sermos pegos, imaginando o que mamãe teria feito se nos encontrasse ali. Foi só quando Ana quebrou o silêncio, agradecendo por termos voltado, que as palavras começaram a sair. A voz dela falhava ao contar como foram as últimas 2 semanas. Mamãe insistia em reeducá-la, obrigando-a a repetir as regras da família toda manhã e castigando qualquer sinal de fraqueza. O estudo era só fachada. O verdadeiro objetivo era quebrar o espírito da Ana, transformá-la na filha ideal, incapaz de abandonar a mãe. Dirigimos a noite toda revezando ao volante e de manhã já estávamos a muitos estados de distância. Escolhi uma cidade média, com custo de vida mais em conta e chance de trabalho. Ficamos num motel barato e desabamos nas camas, exaustos, mas finalmente livres. As semanas seguintes foram puro instinto de sobrevivência. Consegui emprego em um restaurante, inventei experiência no currículo. Olivia foi aceita numa creche mais flexível. Pedro se empregou numa livraria. Ana pegou uns freelas pela internet, usando o que sabia para dar aulas particulares. Juntamos o suficiente para alugar um pequeno apartamento. Não foi nada fácil. Todos nós lutávamos contra pesadelos. Pedro tendo crises de pânico em lugares cheios, Olivia se encolhendo cada vez que alguém levantava a voz, Ana conferindo as trancas a todo momento, eu quase tendo um ataque a cada vez que o telefone tocava. Mas, devagar, começamos a nos recuperar. Encontramos uma terapeuta especializada em traumas familiares que cobrava conforme a nossa situação. Nas sessões em grupo, aprendemos a conversar sem competição, a apoiar um ao outro sem ficar medindo forças, a amar sem cobrar nada em troca. Era como aprender uma língua nova. Mamãe, claro, não desistiu fácil. Contratou um detetive particular para nos achar, e só descobrimos porque o cara apareceu na livraria do Pedro fazendo perguntas. Mas já tínhamos tudo combinado. Éramos primos, não irmãos, pais mortos em acidente, nova cidade em busca de recomeço. O detetive foi embora sem nada. Mesmo assim, as ligações e mensagens continuaram por meses. Mamãe tentava de tudo. Raiva, culpa, doçura fingida, ameaças, promessas. Mudamos de número. Ela descobria, mudávamos de novo. Virou rotina, igual tirar o lixo. 6 meses depois da fuga, as mensagens foram rareando. As tentativas de contato perderam força. Talvez mamãe tenha percebido que não voltaríamos, ou talvez tenha encontrado novas vítimas pro seu sistema doentio. A verdade é que tentávamos não pensar mais nisso. Pela primeira vez, comemoramos os feriados juntos como uma família de verdade, sem quadros de desempenho ou competição. Só 4 irmãos tentando aprender a se amar de verdade. Cozinhamos juntos, decoramos biscoitos de qualquer jeito e demos risada disso. As trocas de presentes eram simples, sem ligação com notas ou conquistas. Olivia entrou na faculdade comunitária, querendo virar assistente social para ajudar crianças que vivem o que vivemos. Pedro achou um psiquiatra decente. Foi diagnosticado corretamente e medicado. A ansiedade dele ficou mais sob controle. Ana largou o direito, percebendo que só estava nisso para agradar mamãe, e começou a escrever, transformando nossa história em ficção para processar o trauma. Eu voltei a estudar meio período, conciliando trabalho e faculdade. Era difícil, mas dessa vez era só para mim. Minhas notas agora só importavam para mim. Ha! Nada mais missão secreta do que 3 irmãos espremidos na despensa, enquanto a mãe assobia a música dos castigos como se estivesse num musical maluco. Aposto que todo mundo ali estava segurando o espirro, tentando não respirar alto, prensados entre latas de feijão e caixas de macarrão. E aí vem o detetive fazendo perguntas, e de repente todo mundo virou primo, o clássico para fugir de confusão de família. E ainda acho graça de como a gente trocava de número de telefone, como se fosse uma brincadeira estranha de pega-pega
com a mamãe, que nunca percebeu que ninguém aguentava mais ouvir falar em quadros de conquistas. Nunca vou esquecer o orgulho dos meus irmãos quando passei no primeiro semestre, não porque foi incrível, mas porque eles estavam mesmo felizes por mim. Claro, ainda tínhamos dias ruins, recaídas em velhos hábitos, Pedro cronometrando o banho da Olivia, Ana escondendo comida, Olivia pedindo desculpa por respirar, eu mesma me pegando comparando resultados. Mas agora a gente percebia, conversava, enfrentava junto. O AP era pequeno e apertado, 2 quartos e um banheiro pra todo mundo, dinheiro contado, mas pela primeira vez nos sentíamos seguros. Tínhamos uma mesa de verdade para jantar juntos, ajudávamos uns aos outros sem sabotagem, comemorávamos as conquistas sem inveja. Às vezes pensava nas outras famílias, aquelas em que os pais amam sem condições, irmãos são aliados, casa é sinônimo de segurança, não de sobrevivência. A infância que nunca tivemos, mas talvez a chance de criar algo melhor, uma família escolhida, laços feitos por nós. De noite, quando todos já dormiam, eu pensava na mamãe, sozinha naquela casa enorme, cercada dos quadros de conquistas, presa no trono da filha perfeita. Será que ela sentia a falta? Se arrependia de algo? Ou seguia adestrando outras crianças? Espantava esses pensamentos. Mamãe era passado. Lutei demais para deixar a sombra dela me seguir. A gente não escapou só fisicamente. Escapamos de verdade. Quebramos o ciclo. Se um dia tivermos filhos, eles nunca vão conhecer o sistema do filho de ouro. Vão conhecer amor sem condições, apoio sem competição. O futuro ainda era uma incógnita, mas pela primeira vez era nosso de verdade. Não tínhamos ninguém da família para ajudar, nem rede de apoio além de nós mesmos, mas sobrevivemos ao pior. Uma mãe que usava o amor como arma. Depois disso, qualquer coisa parecia fácil. No final do nosso primeiro ano de liberdade, sentamos juntos na nossa sala apertada para conversar de verdade sobre o futuro. Nada daquele teatro que a mamãe fazia reunindo a gente só para julgar. Falamos sobre onde queríamos estar em 5 anos, os sonhos que tínhamos enterrado e que finalmente podíamos tentar realizar. Foram horas de conversa, com choro, risadas e planos. Pela primeira vez deixamos o instinto de sobrevivência de lado e pensamos em viver, em quem poderíamos ser sem aquela voz constante dizendo que não éramos bons o bastante. Naquele momento, olhei para meus irmãos. Olivia, finalmente saudável e com um sorriso leve. Pedro, estável com os remédios e fazendo piada de tudo. Ana, escrevendo histórias em vez de bolar planos para fugir. Perdemos muita coisa, mas encontramos a nós mesmos, e isso já era tudo. Quando estava chegando o aniversário de 1 ano da nossa fuga, mamãe resolveu agir. Cheguei do restaurante e encontrei Pedro branco feito papel, sentado nos degraus do prédio com um envelope na mão. Sem dizer uma palavra, ele me entregou a intimação. Mamãe tinha entrado na justiça pedindo a curatela da Olivia, dizendo que ela era incapaz e precisava voltar para casa para receber cuidados. Minhas mãos tremiam lendo aquele monte de juridiquês. Mamãe não brincou em serviço. Contratou advogado caro, conseguiu testemunho de vizinhos que tinham visto o estado da Olivia quando tirei ela de casa, e até fez o médico amigo escrever um laudo dizendo que ela precisava de internação psiquiátrica urgente. A audiência estava marcada para dali a 2 semanas. Não tínhamos dinheiro para advogado. Passei dias ligando para toda a organização de assistência jurídica da cidade. A maioria tinha fila de espera de meses. Uma topou analisar nosso caso, mas sem dar garantias. A assistente jurídica parecia exausta. Mal conseguia olhar no olho. Olivia ficou dias sem comer e voltou a chegar às trancas das portas o tempo todo, achando que a mãe podia aparecer a qualquer hora para levar ela embora. Ana vasculhava a internet atrás de tudo quanto era lei de curatela, até os olhos arderem. Pedro não parava de limpar o apartamento, como se o cheiro de casa limpa pudesse afastar o azar. Eu aceitei turno extra no trabalho tentando juntar ao menos o suficiente para pagar uma consulta com um advogado de verdade. Minha gerente percebeu minha cara de cansaço e me chamou para conversar. Quando desabei, ela me passou o contato do primo, que tinha acabado de passar na OAB. Ele topou nos encontrar por um preço simbólico. O Natanael, advogado novo, analisou tudo com cara de preocupação. A petição da mãe era detalhada. Ela se fazia de vítima, dizendo que só queria salvar a filha da negligência da irmã. Claro que ela esqueceu de mencionar o cárcere e os maus tratos. Sem provas, era nossa palavra contra a dela. Passamos a semana inteira correndo atrás de documentos, prontuários do hospital mostrando a desnutrição e as feridas da Olivia, declarações dos meus professores sobre meu desempenho, uma carta da chefe da Olivia na creche falando do carinho e responsabilidade dela com as crianças. Dava a sensação de construir um castelo de areia na beira do mar. 3 dias antes da audiência, Ana achou uma coisa que ninguém tinha lembrado. Fotos guardadas no celular velho da Olivia, tiradas escondido lá no porão. A tranca do lado de fora, os baldes no canto, os braços dela cheios de marcas. As imagens estavam escuras e tremidas, mas eram provas. Os olhos do Natanael até brilharam quando viu. Aquilo mudava o jogo. Ele passou 2 dias preparando nossa defesa e treinando a Olivia para as perguntas que poderiam fazer. Ela ensaiou tanto que ficou sem voz. No dia da audiência, todos tiramos folga. O fórum parecia enorme. Mamãe já estava lá com o advogado de terno sóbrio e aquela máscara de preocupação. Tentou se aproximar da Olivia no corredor, mas Natanael já ficou no meio do caminho. Por um segundo, ela deixou a raiva escapar. Na sala, o advogado dela tentou pintar o quadro de uma mãe amorosa e desesperada, trouxe vizinhos para testemunhar, carta do médico, mostrou fotos do quarto da Olivia limpinho em casa, insinuou que eu manipulava meus irmãos e afastava todo mundo por rancor. Quando chegou nossa vez, Natanael foi desmontando tudo. Mostrou os prontuários do hospital dizendo que era caso de abuso, não de doença mental, exibiu as fotos do porão. Cada um de nós explicou, nos mínimos detalhes, como funcionava aquele sistema de filho de ouro. Olivia foi a última a depor. Ela falou baixo, mas não vacilou ao contar do cárcere, do quadro de conquistas, dos castigos. A juíza, uma senhora que parecia gentil, escutou tudo com atenção. O advogado da mãe tentou sugerir que Olivia estava confusa, talvez delirando, mas ela só levantou as mangas e mostrou as cicatrizes. A juíza pediu um intervalo. Ficamos de mãos dadas no corredor esperando. A mãe andava de um lado para o outro, o advogado cochichava. Quando voltamos, a juíza estava séria. Negou tudo. Disse que as provas deixavam claro que Olivia estava melhor longe da mãe e que se houvesse nova tentativa de assédio, poderia virar caso de polícia. O rosto da mamãe ficou branco, depois vermelho, e o advogado precisou praticamente arrastar ela para fora enquanto ela protestava. Saímos do fórum atordoados. Tinha acabado. A arma mais poderosa da mãe, a justiça, não funcionou contra a gente. Natanael apertou nossas mãos e rejeitou o pagamento cheio. Disse que a cara da mãe derrotada já era pagamento suficiente, mas ela não desistiu. Se não podia usar a lei, apelaria para outras estratégias. 2 semanas depois, o síndico avisou que alguém tinha ligado dizendo que a gente traficava no apartamento. Ele não acreditou, mas precisou
averiguar. Revirou cada canto e no fim só agradeceu a confiança. Depois vieram as ligações pros nossos empregos. A mãe se passou por uma cidadã preocupada, dizendo que éramos perigosos, instáveis, que tínhamos ficha na polícia. Minha gerente reconheceu a voz dela pelo que eu já tinha contado e desligou. Mas o Pedro trabalhava em uma rede de livrarias bem rígida e acabou suspenso até o fim da investigação. O estresse pegou pesado em todo mundo. Ana voltou a ter pesadelos. Olivia desenvolveu o hábito de arrancar os próprios pelos da sobrancelha de tanto nervosismo. Eu me pegava checando as trancas das portas com a mesma obsessão deles. Estávamos longe da nossa mãe, mas ela ainda pairava sobre a nossa vida feito uma sombra. Uma noite, enquanto jantávamos todos juntos, Ana sugeriu algo que parecia impossível. E se a gente encarasse a mãe de frente? Não cada um por si, mas juntos. Mostrando que o jeito dela de criar a gente fracassou e que agora somos um time, coisa que a competição dela nunca deixou acontecer. Só de pensar nisso fiquei apavorado, mas percebi uma mudança no olhar dos meus irmãos. Eles estavam exaustos de fugir, de se sentir perseguidos, sempre olhando por cima do ombro. Talvez fosse mesmo preciso enfrentá-la para quebrar o domínio de vez. Passamos dias planejando cada detalhe, debatendo tudo e ensaiando o que íamos dizer. Decidimos marcar esse encontro num lugar público, uma cafeteria da nossa cidade antiga. Fomos de carro num domingo cedo, os quatro apertados no meu carrinho velho. As ruas pareciam menores do que eu lembrava, e a casa onde crescemos parecia tão comum por fora, escondendo tanta dor. Nossa mãe chegou pontualmente, só ela como pedimos. Parecia mais velha, meio encolhida, os cabelos impecáveis já mostrando raiz branca, as roupas caras largas no corpo. Sentou diante de nós, mudando de expressão, procurando qual máscara usar. Fui direto. Expliquei que não queríamos mais contato, nem assédio, nem tentativas de nos separar. Se ela insistisse, pediríamos medida protetiva e abriríamos um processo pelos anos de abuso. Agora tínhamos provas, testemunhas, um histórico completo do que passamos. O sistema do filho dourado tinha acabado. Na hora ela percebeu. Ficou desesperada, tentou de tudo. Chorou dizendo que tinha mudado. Ameaçou nos deserdar, tentou nos comprar, oferecendo dinheiro para quem voltasse para casa. No fim, endureceu, dizendo com frieza: "Vocês vão se arrepender quando descobrirem como o mundo é cruel sem mim." Nos levantamos juntos. Olivia olhou nos olhos dela como não fazia há anos. As mãos do Pedro estavam firmes. Ana com o queixo erguido. Sentia a força deles me atravessar. Saímos sem olhar para trás, deixando a mãe sozinha, com o café frio e o seu sistema destruído. O caminho de volta foi silencioso, mas, pela primeira vez, tranquilo. Algo dentro de nós tinha mudado. O fantasma que ela representava parecia menor, quase sem força. Na verdade, era só uma mulher solitária tentando agarrar um controle que no fundo nunca teve. Por tanto tempo demos esse poder para ela, mas isso tinha acabado. Pedro conseguiu recuperar o emprego. Nada foi comprovado contra ele e ainda ganhou um aumento como pedido de desculpas. Olivia começou a falar em cursar serviço social em tempo integral. A escrita de Ana ficou mais firme e corajosa. Ela passou a mandar seus contos para revistas literárias. 3 meses se passaram sem notícia da mãe. Depois, 6. A sensação de alerta constante foi diminuindo. Paramos de checar as trancas toda hora. Os pesadelos rarearam. Ainda havia dias difíceis, recaídas em velhos padrões, mas cada vez mais raras. No segundo aniversário da nossa fuga, fizemos outro encontro de família. Dessa vez, sem estratégias de sobrevivência ou brigas por causa da mãe. Conversávamos sobre coisas normais. Pedro queria juntar dinheiro para viajar, Olivia estava se inscrevendo em faculdades, Ana tinha recebido a primeira carta de aceitação de uma revista literária, e eu pensava em mudar de carreira, talvez voltar a estudar alguma coisa que realmente me desse satisfação. O advogado da mãe tentando fazer a Olivia parecer confusa enquanto ela literalmente mostra as cicatrizes é como querer convencer alguém de que o céu não é azul, mesmo com a pessoa olhando para cima. Enquanto ríamos e fazíamos planos, percebi algo importante. A mãe tentou nos destruir colocando um contra o outro, querendo criar vencedores isolados que dependessem só dela. No fim, nos tornou mais fortes. Aprendemos a nos apoiar no pior dos cenários. Escolhemos o amor no lugar da competição, a união no lugar da divisão. O apartamento continuava pequeno, o dinheiro apertado. Ainda carregávamos cicatrizes, algumas visíveis, outras nem tanto, daquele tempo. Mas construímos algo que ela jamais entenderia ou destruiria. Uma família de verdade, unida não por sangue, obrigação ou conquistas, mas por escolha e afeto. Naquela noite, enquanto meus irmãos se ajeitavam para dormir, fiquei na janela olhando as luzes da cidade. Em algum lugar por aí, a mãe estava sozinha, cercada pelos diplomas e pelo trono do filho dourado. Talvez ela encontrasse outras vítimas, talvez finalmente encarasse o vazio do próprio sistema. Eu não sabia, e percebi, não fazia mais questão de saber. Sobrevivemos. Na verdade, fomos além. Prosperamos. Pegamos o pior da nossa infância, a competição que era para nos afastar, e transformamos no nosso maior elo. Deixamos de ser rivais para sermos aliados, enfrentando o mundo juntos. O sistema do filho dourado morreu. No lugar dele, surgiu algo infinitamente mais valioso. Uma família em que todos eram especiais, onde o amor não precisava ser conquistado por notas ou feitos, onde apoio substituiu a sabotagem e a cooperação venceu a competição. O amanhã ainda traria seus desafios. Ainda tínhamos muito a curar, sonhos para correr atrás, vidas para construir. Mas enfrentaríamos tudo juntos. 4 irmãos que descobriram que a maior conquista não é ser o melhor, mas levantar uns aos outros. A mãe tentou criar vencedores e perdedores. No final, formou um time inabalável. Sorri e me afastei da janela. Olivia já dormia, finalmente com um peso saudável e em paz. Pedro lia, com a ansiedade sob controle. Ana escrevia em seu diário, transformando nossa história em arte. Aquele pequeno apartamento tinha mais amor do que a casa enorme da nossa infância jamais teve. Estávamos em casa, não pelo lugar, mas pela companhia. Os filhos dourados escaparam da gaiola e aprenderam a voar. E essa foi a nossa maior vitória.